Fala galera, aqui é João na voz, e aqui você está no canal Aprendendo. E hoje eu queria comentar com vocês e trazer para vocês de como eu saí de uma vida, de um emprego onde eu ganhava 1.200 e consegui alcançar 10 mil reais, que é o que eu ganho hoje mensalmente. E basicamente, eu vou começar nesse vídeo aqui, não vai ter edição, não vou editar, o vídeo vai ser cru aqui. E eu queria começar hoje contando um pouco de como eu comecei a trabalhar, o que eu fazia e do que eu atuo hoje e o que eu fiz para poder alcançar a ganhar esse valor, né? Que é o que hoje o pessoal busca, né? Uma independência financeira. E eu acredito hoje que eu estou muito bem, né? Com 25 anos eu acho que eu estou bem no caminho certo. E basicamente, né, eu comecei a trabalhar entre meus 17 e 18 anos. E meu primeiro emprego foi de auxiliar de produção em um frigorífico, né? Lá eu embalava carne, encaixotava carnes, né? E era um serviço muito pauleiro. E aí eu fiquei cerca de 3 meses e tive a oportunidade para trabalhar de instalador de internet, né? Eu comecei, gostava muito de computador, desde moleque gostava de computador. Eu era da época ainda que computador para uma criança ou para um jovem só rico tinha, né? Era muito caro, não era acessível, né? Para quem era pobre. Eu sou de uma família humilde, vinha de uma família humilde. Então o computador era muito caro e o que a nossa única escapatória, nossa mãe dava um dinheirinho ali pra gente, na Lan House. Eu lembro que na época era R$ 1 a hora. E tive essa oportunidade de entrar como instalador de internet, né? Lá eu fiquei por um ano trabalhando e lá eu ganhava 900. Na época o salário mínimo era 900 e poucos reais. Não me lembro, não me recordo. E lá eu fiquei por um ano, basicamente, e teve um corte de gastos, né? E acabou que sobrou pra mim e eu acabei tendo que me sair, né? Me tiraram, né? Me mandaram embora. E aí eu fui pro mercado, né? Eu comecei como empacotador, trabalhando no supermercado, então o horário era bem puxado, meu horário era das 11 e eu saía 8h20, 8h30, 8h40, 9 horas, 10 horas, dependendo. E era um trabalho bem exaustivo, né? Então, do mercado, eu iniciei como, como empacotador, depois eu passei para repositor, que é aquele cara que trabalha repondo, né? Os produtos, né? Ajeitando as prateleiras. E depois fui para trabalhar no açougue, onde o serviço era muito pesado. E nessa época eu já estava meio que desgastado, eu estava com 19 para 20 anos e eu já estava meio de saco cheio disso, sabe? Mano, quero, tipo, eu já morava sozinho, tinha minhas responsabilidades, né? Eu tinha conta para pagar, tinha aluguel, meu aluguel era muito caro pro meu salário. Eu falei, mano, eu preciso trabalhar com o que eu gosto, que eu tô infeliz aqui, tinha dias que eu chegava em casa, só dormia, apagava e acordava no outro dia para trabalhar e não tinha vida assim, eu não tava feliz, sabe? Nem era tipo questão também de salário, era questão de, tipo, eu não tava feliz do que eu estava fazendo. Foi quando um líder meu, conversava muito com o meu líder ali, ele me deu um livro, né, Geração de Valor, do Flávio Augusto, e eu comecei a ler, né, não era muito fã de livros, né, nunca tinha lido livros, e eu não tinha, quando eu acabei meu ensino médio, eu não tinha feito faculdade, né, eu caía muito nesses papos de gurus, que faculdade não, não te dá dinheiro, não te traz retorno, né, então caí nesses papos de gurus da internet. E acabei não fazendo faculdade. E na livro de geração de valor eu vi, né, a história do Flávio Augusto, uma história bem bacana, assim. E ele falando a importância de você estudar, de você se qualificar, né, de você agir em prol do seu sonho, daquilo que você gosta. E eu, como sempre fui um moleque que gostava muito de computador, eu queria trabalhar na área de TI, né, que eu gostava muito, como eu falei pra vocês, né, gostava muito. E
aí eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar por fora, não tinha condições nessa época de fazer uma faculdade, porque tipo, os meus gastos, só dava para meus gastos, não dava para me sair nessa época, não dava para me fazer nada, não, literalmente só me manter, sobreviver esse salário, né? E basicamente eu comecei a estudar por fora, né? Eu sempre fui um cara autodidata, desculpa, é, com as coisas que eu tinha interesse, então sempre buscava, sempre fui curioso. E então fui autodidata e fui estudando por fora, né? Ainda estudei como que era um sistema, como funcionava o software, como funcionava os hardware e aí por diante. E basicamente quando eu comecei a estudar, o meu cunhado, ele trabalhava já no ramo de TI, né? E ele me falou, aí eu comecei a comentar que eu estava infeliz no meu trabalho, que eu não tinha assim, mais vontade de trabalhar nesse lugar e as coisas estavam bem difíceis. Comecei a ficar doente por causa do meu braço, meu ombro começou a lesionar, eu tive uma tendinite aqui, né? E eu estava muito infeliz, com dor, né? Ficando doente por causa do frio. E aí ele falou, cara, ó, eu vou fazer o seguinte, eu tô em alguns projetos e eu vou te colocar para você me ajudar a trabalhar junto comigo e você trabalhando, você vai aprendendo. E no intuito, tipo assim, eu nem imaginava, né, tipo, não sabia de nada no começo, ficava meio perdido mesmo. E ele me deu essa oportunidade, só que eu falei, poxa, mano, eu preciso de uma oportunidade e, cara, eu vou pra cima mesmo, não sabendo com nada. Fiquei com medo? Fiquei. Mas, tipo, mano, já era. Uma oportunidade que tá aparecendo na minha vida. E acabei entrando. Aí, trabalhei por um ano. E eu morava no Mato Grosso do Sul, né? Esqueci até de falar pra vocês. Morava no Mato Grosso do Sul e ele era de São Paulo. E aí, eu já tava estudando, já tava trabalhando, ajudando ele com os serviços dele, né? Ele me pagava, eu lembro que era 9. Me pagava R$ 9 por hora. Tipo assim, eu já tava ganhando um pouco mais do que o meu salário, entendeu? Chegava a ganhar 1.500 mais o meu salário. E eu estava com alguns problemas financeiros, né? Então eu juntei essa grana que eu peguei e falei, cara, eu preciso organizar minha vida financeira e não dever mais pra ninguém, sabe? Que eu acho que é uma coisa de energia, né? Quando você deve para as pessoas, quando você tá com seu nome negativado, isso não vai te agregar em nada, não vai te trazer benefício nenhum. Na verdade, vai te prender naquilo ali e você vai ficar, nunca vai sair, nunca vai evoluir. Eu acredito muito. Então eu peguei esse dinheiro e falei, mano, eu vou organizar minha vida financeira, vou pagar tudo que eu tinha para quitar. Eu era jovem, né? Então não sabia lidar com dinheiro na época. Mas eu tive essa consciência. Peguei esse dinheiro e guardei. Guardei não, paguei as contas, quer dizer. E aí, depois trabalhando aí cerca de um ano para ele ali, ajudando, né? E eu aprendi bastante coisa, né? Comecei a trabalhar com o sistema SAP. E aí, fui, né? Trabalhava no mercado e também para ele. E aí, basicamente, eu fiquei de férias na época do meu trabalho, né? Do mercado. E aí eu falei, cara, eu vou pra São Paulo aí, que eu vou trabalhar ali, pegar essas férias, vou trabalhar mais perto de você pra mim aprender mais. E aí ele falou, cara, por que você não fala o seguinte? Porque você já tá, eu já vejo que você já tá bom, né? Você já consegue dominar o sistema, já tem conhecimento ali de gerenciamento empresarial, né? Como que funciona um processo de negócio de empresa. Realmente eu sabia porque eu me aprofundei muito nas apostilas que ele me dava, né? Então, tava muito assim, tinha coisas que eu tava com uma skill muito boa. E aí basicamente eu fui para São Paulo, né? Fiquei lá um mês e comecei a mandar currículos. Sem ter faculdade, sem ter nada. Falei, mano, vou mandar os currículos, colocar minha experiência que eu trabalho com meu cunhado, né? De freelancer. E beleza. E na época era 2019 para 2020. Então já estava dentro da pandemia. Então era a época da pandemia. E o que aconteceu?
para mim foi um pouco de sorte também, porque na época as empresas fecharam, né, os escritórios fecharam e na época tudo tava no digital, porque ninguém saía mais de casa, né? Tudo era por aplicativo, que é hoje, né? Mas antes não era tanto. Então as empresas começaram a ter muita deficiência na área de TI, na área de tecnologia. Então tinha muita demanda e para pouca mão de obras. Então eu comecei a mandar currículo para tudo que é lado e fiz bastante entrevista porque eu não sabia nem como que era uma entrevista técnica ali. Então eu falei, vou fazer, vou me arriscar. Fiz um monte de entrevista técnica para me aprender quais são quais eram as mais perguntas que eles perguntavam, que o Tech Recruiter falava, né? Perguntava para mim. E basicamente entrei nessa daí. E fui fazendo entrevista. E aí não tinha tido uma resposta de nenhuma empresa naquele momento que eu estava na casa do meu cunhado. Aí, faltando uma semana para me voltar a trabalhar, eu voltei a trabalhar, tive que voltar para minha cidade a trabalhar. E aí, tipo, na mesma semana que eu fui, bateu uma ligação, a pessoa falou, alô João, queria falar pra você que a gente se interessou por você, seu perfil a gente gostou, combina com a empresa, né? Uma pessoa muito ativa ali, que demonstra interesse para trabalhar. E aí basicamente eu fui, né? E aí eu falei, mano, vou ter que largar tudo, as minhas coisas aqui, vender, dar um jeito e ir, né? Aí minha irmã falou, não, você vem, fica aqui na minha casa por um tempo e depois você ajeita suas coisas. E na época eu ganhava R$ 1.200. Depois eu vou até mostrar aqui pra vocês, para não falar que eu tô mentindo ou tô com alguma lorota. Ganhava R$ 1.200. E a proposta salarial era de 5. Cara, pra quem ganhava 1.200, 5 mil, poxa, velho, eu fiquei muito feliz. E era para um júnior, iniciante. Só que eles falaram assim, cara, ó, a gente vai te colocar pra você trabalhar junto com a gente, só que a gente vai exigir uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade pelo menos aí, porque as empresas exigem, né? Tem todo um lance, uma burocracia da ISO 9000. E realmente, né, para você trabalhar no ramo de TI, você tem que ter um ensino, pelo menos um ensino superior. Falei, não, beleza, vou começar a fazer. E aí comecei a trabalhar nesse local, né? Onde eu estou até hoje. E comecei a me desenvolver e a estudar paralelo na faculdade. Só que quando eu entrei na faculdade, eu já tinha conhecimentos técnicos, né? Ali na prática. Então, para mim, na faculdade, foi muito mais fácil, né? Que a faculdade ainda que eu estou ainda cursando, não terminei. Então, tive bem mais praticidades. Então, comecei me dei bem, né? No assunto ali da faculdade, do que estava sendo abordado, porque para mim, eu já trabalhava então nessa área, então para mim era mais fácil. E comecei a estudar inglês, né? Fiz inglês, 2 anos, comecei, pagava professor fluente e me desenvolvi no inglês e comecei a me desenvolver na empresa, né? Eu tinha uma líder muito boa na época, né? A Kátia. Se você tá vendo esse vídeo, Kátia, muito obrigado pela oportunidade, você me ajudou muito. Cara, me desenvolvi muito nessa época. E, cara, aprendi pra caramba. Não era fácil, mas uma coisa que eu coloco pra vocês e falo: tudo que for difícil, pega pra vocês. Pega pra vocês, por mais que vocês vão ficar com medo na hora ali de executar qualquer trabalho, pega e faça. Tenha coragem, porque vai ser o diferencial. Muitas pessoas são muito covardes no serviço. Ninguém quer pegar a parte difícil. E quem pega, sobressai em cima dela. Porque ele aprende, ele se desenvolve e ele fica bom naquilo, entendeu? E pegava as demandas que eu não sabia que era para pleno, sênior. Então pegava essas demandas e ia aprendendo. Perguntava, ia me virando, consultava em fóruns de internet. E assim, cara, eu fui ganhando mais conhecimento na minha área. E com esses poucos passos aí, depois entrei em 2021 nessa empresa, que eu estou até agora,
chegou minha última reajuste salarial, e eles falaram, a gente vai subir seu salário, você vai ganhar hoje é 10 mil reais, que hoje a gente já te considera como um sênior. Então já tava, agora eu já estou pegando demandas complexas, né, que demanda mais conhecimento técnicos ali, e basicamente é isso. E o que é o que eu trago de lições para vocês, gente? Se vocês têm um sonho para fazer, para executar, se vocês querem ganhar mais, estudem, se qualifiquem, não caem para papo de gurus aí que fala, você não precisa de faculdade para ganhar dinheiro. Realmente, a faculdade ela não vai te garantir emprego, mas ela só tem uma coisa que é diferencial. A faculdade mostra que você tem interesse por aprender as coisas, né? E o meu conselho é, não foque somente na faculdade. Como eu já estava trabalhando na época, então para mim foi muito mais fácil absorver aquele conteúdo que estava na faculdade. Então eu tinha mais facilidade. Eu recomendo para vocês que estão iniciando uma faculdade, principalmente de tecnologia, mas isso serve para todos os âmbitos. Você começar a faculdade e já começar a fazer um estágio ali. Debater um ano da faculdade, começa a procurar estágio, manda currículo, porque o que o mercado pede hoje em dia é experiência, cara. Experiência em inglês. Se você faça essas duas coisas, trabalhe cedo, comece a trabalhar com aquilo que você gosta desde cedo, para você adquirir experiência, né, e mais conhecimento, e aprenda o inglês, porque o inglês é diferencial. Hoje em dia, no Brasil, 1% das pessoas fala inglês. Isso, mano, é muito ruim pro mercado. As linguagens tecnológicas são basicamente em inglês. Então, assim, foi muito diferencial para mim. Então, é isso que eu recomendo para vocês. Não se prender só na faculdade. Tenta trabalhar também, fazer o estágio mais rápido possível, que é onde você vai evoluir mais. É onde você vai passar mais aperto. Se for para você fazer um estágio de graça, faça. Faça só pelo conhecimento, cara. Eu recomendo. Não tô dando aqui papinho aqui para você se arriscar, de você largar sua vida. Mas se você tem condições de trabalhar, fazer um estágio, que você vê que tem futuro ali, né, que vai te agregar valor, mesmo que você ganha pouco ou não ganha nada, vá e faça. Então, galera, era isso, né? Eu queria trazer um pouco da minha história, das minhas experiências e essas dicas para você. Então, se você quer fazer uma faculdade, ou quem quer empreender também não quer fazer faculdade, começa já a empreender desde cedo para você ter a prática ali e não ficar só na teoria ali, entendeu? Então, não foque somente na faculdade, tenta estudar por fora e fazer o estágio o mais rápido possível, né? Trabalhar com aquilo que você quer o mais rápido possível e tenta buscar conhecimento, seja curioso, né? Seja autodidata, né? Tá com alguma dúvida de alguma coisa? Hoje a gente tem internet. Antigamente a gente tinha que ir em biblioteca, né? Tinha que ler jornal para pegar notícia ou pegar aquele conhecimento em biblioteca, ler livro, seja o que for. Então basicamente era isso e espero que vocês gostem do vídeo aí. Acho que ficou um pouco demorado, mas é isso, galera. Tamo junto, forte abraço.